Quero agradecer à direção da R2 pelo convite formulado para ministrar esta palestra, cujo tema será Juros remuneratórios no direito brasileiro. Agradeço também aos alunos de graduação, de pós-graduação da R2 e, desde já, obrigado a todos. Em nome de Deus, inicio mais uma palestra. Conforme mencionado, a temática que ora vou versar, os juros remuneratórios no direito brasileiro, que merece de nós, operadores do direito, uma atenção toda especial, porque esses juros remuneratórios está em descompasso com a nossa Carta Política de 88. Esses juros remuneratórios infringem a Constituição Federal. E tudo que eu for versar aqui será de ordem prática, para que o operador do direito comece, na sua peça vestibular, a suscitar sobre essa questão dos juros remuneratórios, seja no contrato do cheque especial, seja no contrato de financiamento, pessoa física ou jurídica, ou ainda nos contratos de alienação fiduciária de veículos. E tudo que eu versar aqui será de ordem prática, nada acadêmica e nada filosófica. É para que os senhores comecem, a partir de amanhã, a pensar sobre os direitos fundamentais. E vou suscitar aqui os artigos que nos interessam, para que a gente possa a suscitar na nossa petição inicial. Começo, então, pela Carta Política de 88, onde menciona o artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. Pergunto-lhes, infringe o princípio da dignidade da pessoa humana a pessoa que está passando fome? Infringe o princípio da dignidade da pessoa humana a pessoa que mora debaixo de uma ponte? E o cidadão e o mutuário que firmou um contrato com juros remuneratórios no cheque especial de 180%, 200% ao ano, infringe ou não infringe o princípio da dignidade da pessoa humana? E aquele mutuário que firmou um contrato no cartão de crédito, onde ele está adimplindo uma obrigação em torno de 200%, 250% ao ano, isso infringe ou não infringe o princípio da dignidade da pessoa humana? E aquele mutuário que firmou um contrato na alienação fiduciária de veículos, onde os juros remuneratórios hoje estão por volta de 40%, 50% ao ano. Como que esse mutuário vai adimplir a obrigação se a taxa Selic hoje está por volta de 12% ao ano? Os bancos, ou seja, os agentes financeiros, para captar recursos, eles pagam na cadeia de poupança juros de 6% ao ano, e mais ATR. No CDB, em torno de 15%, 17% ao ano. E com esse mesmo dinheiro, eles emprestam para o cliente por volta de 180%, 200%, 250% ao ano. Qual é o spread que eles têm? Como é que o mutuário vai adimplir a sua obrigação? Imagine os senhores, um assalariado, que hoje tem um reajuste anual por volta de 6% ao ano. Como é que ele vai adimplir uma obrigação no cheque especial, cujos juros remuneratórios hoje estão em média em torno de 180% ao ano, 200% ao ano, no cartão de cheque, conforme suscitado, em torno de 250% ao ano, 300% ao ano? Isso infringe ou não infringe o princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3º da nossa Carta Política de 88. Vejam o artigo 3º da nossa Carta Política, que menciona os objetivos da República Federativa do Brasil, inciso 2º e 3º, erradicar a pobreza. Será que esses juros remuneratórios que são praticados nesses contratos bancários vão erradicar a pobreza ou vão aumentar a pobreza? Não preciso ser
nenhum intelectual para entender que esses juros remuneratórios vão aumentar a pobreza. Logo, estão em descompasso, estão infringindo o artigo 3º da nossa Carta Política, que tem por objetivo, repita-se, de erradicar a pobreza. Vejam, o artigo 170 da nossa Carta Política, a ordem econômica da República, que menciona no caput do artigo 170, em síntese, os objetivos da República Federativa do Brasil, no caput do artigo 170, que menciona com uma clareza solar, aquela locução livre iniciativa quer dizer o quê? Livre iniciativa é o ponto fulcral do capitalismo. Então quer dizer que na República Federativa do Brasil vigora o modelo capitalista, sim, mas um capitalismo moderado e ponderado pelos princípios do caput do artigo 170. Pelos princípios que estão esculpidos no dispositivo do artigo 170. Pergunto-lhes, esses juros remuneratórios que eu aqui citei, que hoje estão por volta de 180%, 200%, 250% ao ano, é um capitalismo moderado, é um capitalismo ponderado que está esculpido na ordem econômica da República? Veja que no caput do artigo 170 menciona também que na República Federativa do Brasil a ordem econômica tem como elemento fundante a justiça social, ou seja, justiça distributiva. E o que quer dizer justiça social e justiça distributiva? Que interessa a toda uma coletividade. Isso está esculpido no artigo 170 da nossa Carta. E esses juros remuneratórios interessam a coletividade? Esses juros remuneratórios que são cobrados nesses contratos bancários estão de acordo com a ordem econômica do artigo 170 da nossa Carta Política? Claro que não. Vejam o artigo 192 da nossa Carta, que menciona. O artigo 192 é só para eles, agentes financeiros, que mencionam o quê? O sistema financeiro nacional tem por objetivo 2 princípios constitucionais. O primeiro, de promover o desenvolvimento equilibrado do país. E, olha a conjunção, e a servir aos interesses da coletividade. Aqui identificamos no caput do artigo 192 2 princípios constitucionais para os agentes financeiros. De promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Pergunto-lhes, esses juros remuneratórios que são cobrados nesses contratos, seja de cheque especial, seja de cartão de crédito, seja de alienação fiduciária de veículos, ou ainda empréstimo para pessoa física ou jurídica, vão promover o desenvolvimento equilibrado do país? Vão servir aos interesses da coletividade? É de uma clareza solar que não. Então, esses juros remuneratórios, eles estão o quê? Infringindo 2 princípios constitucionais do caput do artigo 192. E eu ainda não suscito na minha peça vestibular esses dispositivos que eu aqui suscitei para tentar derrubar esses juros remuneratórios que aí estão. Vejam que normalmente tenho percebido que as pessoas na sua petição inicial suscitam o Código Civil, suscitam o Código de Defesa do Consumidor, normalmente o artigo 51, onde menciona lá da onerosidade excessiva. O Supremo Tribunal Federal, em julho de 2006, já pré-questionou que não se aplica nas relações cliente-banco o Código de Defesa do Consumidor no aspecto dos juros remuneratórios. E por que eu não suscito, então,
esses dispositivos que eu aqui suscitei na minha peça vestibular com o objetivo de derrubar esses juros remuneratórios. Certamente porque eu estudei pouco na graduação sobre a Constituição Federal. E nós, operadores do direito, nós temos por obrigação de defender a nossa Carta Política. Vejam que eu estou fazendo aqui uma construção jurídica para defender ou derrubar uma lei, uma tese jurídica. É uma construção sistemática, teleológica e de forma harmoniosa. E repito mais uma vez, o artigo 1º, inciso 3º da nossa Carta, o princípio da dignidade da pessoa humana. Vejo que suscitei aqui o artigo 3º da nossa Carta, que menciona os objetivos da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza. Esses juros remuneratórios vão erradicar a pobreza ou vão promover a pobreza? Vejo que eu suscitei aqui também o artigo 170, no caput do artigo 170 da Ordem Econômica, que menciona que temos lá uma locução à livre iniciativa. O que quer dizer a livre iniciativa? Repita-se, a livre iniciativa é o ponto fulcral do capitalismo. Então quer dizer que na República Federativa do Brasil vigora o modelo capitalista, sim, mas um capitalismo moderado e ponderado pelos princípios que estão no caput do artigo 170. E o que se vê nesses contratos é um capitalismo selvagem, que quebra a indústria, comércio e o cidadão, que afronta a nossa Constituição Federal. Vejam, para finalizar, o artigo 192, o caput, que o Sistema Financeiro Nacional tem por objetivo de promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade. Aqui, identificamos 2 princípios constitucionais. E para isso nós temos que saber o que são princípios constitucionais. O que são princípios? Conforme assevera o grande mestre do direito administrativo, Antônio Celso Bandeira de Mello, e é dele essa expressão, assevera o mestre que o princípio serve para que o operador do direito siga a orientação, para que ele possa fazer com que aquela lei que foi editada hoje, aquela lei tem que estar de acordo com os princípios constitucionais. Ou seja, se essa lei que foi editada hoje, essa lei estiver infringindo um princípio constitucional, por exemplo, e repito, no artigo 192 nós temos o princípio constitucional de promover o desenvolvimento equilibrado do país. É editada uma lei hoje que, por exemplo, que é permitido cobrar uns juros remuneratórios de 500% ao mês. Um exemplo. Esses 500% ao mês vai promover o desenvolvimento equilibrado do país? Não. Então, esse artigo de lei está infringindo um princípio constitucional. Então, esse artigo de lei ele é inconstitucional. Por quê? Ele está infringindo um princípio constitucional. Então, veja a importância que nós, operadores do direito, temos que começar a trabalhar com a nossa Constituição Federal, na nossa petição inicial. E aqui eu fiz, conforme dito, uma construção jurídica de forma sistemática, teleológica e harmoniosa para que a gente possa defender ou derrubar uma tese. E é assim que nós temos que trabalhar na nossa petição inicial. É um equívoco muito grande, e a gente percebe isso no dia a dia, que quando o operador do direito vai ajuizar uma ação, ele, na parte do direito, ele começa com um artigo, normalmente da ordem infraconstitucional. Por que ele não começa pela Constituição Federal? Não é de lá que sai e para lá que volta tudo? Não é da Constituição Federal que lança as luzes para todo o ordenamento jurídico? Se um artigo de qualquer codex infraconstitucional, seja do Código Civil, seja do Código Tributário, enfim, de qualquer codex, se estiver afrontando a Constituição Federal, afasta-se por inconstitucionalidade.